com isso. Não tem que... 2:27 não é isso que diz. Então... Não é minha vez de falar. Não, é minha vez. Calma, Francisco. Não, eu tô calmo, mas ele fica... Tudo bem que seja. Não, Francisco, calma. Calma, Francisco. Calma aí. Pessoas. Francisco, me perdoa, eu não quis te ofender. É que você... Olá, meus amigos, como que vocês estão? Depois de alguns dias aí parado aqui o nosso canal, a gente estava com alguns probleminhas aqui, mas agora nós estamos retornando, deixando a nossa opinião, claro, sobre os assuntos aqui da internet, assuntos de conteúdo bíblico, político, enfim, nós queremos deixar aqui a nossa opinião, sempre trazendo para você aquela visão bíblica a respeito dos fatos, ok? Vamos acompanhar esse debate aí do pastor César Cavalcante com o Testemunho de Jeová. Eu tenho a minha visão, vou deixar ela aqui daqui a pouco para vocês, mas vamos acompanhar como foi o debate aí. 2:27, né? Fala que ele recebeu autoridade, assim como ele deu autoridade aos cristãos que irão para o céu, né? Então o contexto é imediato. Aqueles que receberam não são igual a ele, então ele recebeu do pai, ele não é igual ao pai. Outro texto que eu vou complementar para finalizar, e você pode passar a palavra para o César, né? Não, eu estou controlando. Tá controlando? Fica à vontade. Tranquilo. O tempo que o senhor tiver, o César terá também. Então vamos lá. Aqui no Apocalipse 3:12. Olha só, que incrível isso aqui. Apocalipse 3:12 diz o seguinte. A gente vai ler do... é o 3:12 mesmo. Quem quiser acompanhar aí, fala o seguinte, ó. Ao que vencer, lhe farei coluna no templo do meu Deus, e não haverá novamente, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Olha, é incrível isso, né? Como que alguém todo-poderoso, segundo o César e segundo os evangélicos em geral que estão vendo aí, todo-poderoso, ter a Deus como sendo seu Deus. Cara, isso não... A pessoa que tiver um pouquinho de raciocínio, vê que não tem sentido isso. Logicamente que vocês não vão aceitar, mas não tem. Esses 3 textos que eu acabei de citar acabam com a doutrina da Trindade, que Jesus não é o Deus de máxima grandeza, e sim o próprio Jeová. Não tem. Estou satisfeito, o César não respondeu, ele pode falar o que ele quiser. A palavra é dele. Pastor César, o senhor também tem 3 minutos. Ele cita 1 Reis 8:23. Acho que o senhor anotou. Apocalipse 2:27, o filho recebendo a autoridade. E Apocalipse 3:12, o senhor fica à vontade. Bom, então vamos lá. Ok. Posso? Tá bom. Vamos lá. Em primeiro lugar, nesse momento aqui, eu quero fazer um comentário sobre o texto espúrio trazido pelo Francisco, que eu citei agora há pouco, do qual ele não comentou mais. E aí, ele está citando o texto da CPAD. Um comentário, né? E lá no texto da CPAD não aparece o texto hebraico. Ele está fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Então ele trouxe um texto espúrio, que não é da CPAD, falando que lá tem uma interpolação do nome sagrado. Esse texto não existe, tá? É falso, é fake. Aí ele está mostrando um livro agora da CPAD, onde Apocalipse, né? Apocalipse 1:8 apresenta ali o Alfa e o Ômega como sendo o Pai. Ok. Desde o primeiro momento, quando você falou esse texto, eu falei assim, olha, tem cristãos que entendem que é o Pai e tem cristãos que entendem que é o Filho, em Apocalipse 1:8. Você deve lembrar. Hoje mesmo eu falei isso agora há pouco. Falei, tem gente que entende que é o Pai, tem gente que entende que é o Filho. Como eu defendi que é o Filho, tá bom. Você está dizendo que eu não respondi. Então essa é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. Essa é a 3ª. Eu falei na outra vez, falei hoje, só que agora há pouco você disse que eu não respondi. E agora eu vou falar pela 3ª vez. Então é essa, Francisco, que é a 3ª vez. Presta atenção que a sua memória parece que é bem curta. Esta é a 3ª vez que eu vou falar sobre isso. 3ª, tá certo? Uma lá, outra aqui e agora. Vamos lá. Apocalipse 1:8 tem uma boa discussão se lá o Alfa e o Ômega é o Pai ou o Filho. Porque é uma discussão textual sobre a gramática do texto grego. Que não tem nada de hebraico lá, nem tetragrama. Só que, o que eu posso fazer para mostrar para você que se trata do Filho? Mostrar o testemunho do próprio texto, do próprio livro do Apocalipse. No capítulo 21, versículo 6, diz assim, ó. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus.
e ele será meu filho. Esse que está falando é Jesus. Esse que está falando aqui é Jesus. Em Apocalipse 21:6 não tem discussão textual como tem no capítulo 1, verso 8, e aqui o alfa e o ômega é o filho, é Jesus. Se esse texto não estiver bom para você, tem mais um. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Aí eu quero perguntar para você. Está escrito assim, ó, 12, 13. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Quem é que cedo vem? É o pai ou é o filho? É o filho. O meu galardão está comigo. Esse texto, aqui é o filho falando, é um texto que você deve conhecer, lá de Isaías, falando que Jeová vai voltar desse jeito. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então vamos de novo. Quantos primeiros e últimos existem? Porque se lá em Apocalipse 1:8 eu disse que é Jesus, e disse que é uma boa discussão textual entre técnicos para falar sobre, olha, uns dizem que é o pai, outros dizem que é o filho, porque o texto ali não é tão simples. Só que agora eu estou apresentando mais dois, no mesmo livro, escrito pelo mesmo autor, dentro das 4 linhas da Bíblia. Apocalipse 21:6, Jesus é o alfa e o ômega. Apocalipse 22:12, Jesus é o alfa e o ômega. Quantos alfa e ômegas existem, Francisco? Por favor, quantos alfa e ômega existem, Francisco? Então... Ele provou contextualmente dentro do livro do Apocalipse que o alfa e o ômega é o Cristo. E agora? Então, César, quando eu te falei que você não respondeu, eu respondi, estou me referindo aos textos que eu te citei. Né? Você vai ficar aí toda hora fazendo a mesma coisa, fazendo a fumaça em cima disso aí. Mas ele não respondeu? Em cima do fake news que você trouxe? Não, vou fazer, claro. Não. Claro que não, é a minha vez de falar, dá licença, é a minha vez de falar. Eu respeitei isso, é a minha vez. Vamos lá. Eu pedi para explicar Apocalipse 2, 26 e 27, você não explicou, você nem comentou. Eu pergunto de novo, você acha que ele já está na mesma tecla? Eu vou na mesma tecla. Como que pode, gente, pare raciocínio, pelo amor de Deus. Como que alguém é todo poderoso e receber autoridade, gente? 1 Reis está dizendo, não há Deus como ti nos céus. Como que Jesus é todo poderoso, gente? Parem em raciocínio. Eu sei que o César não vai dar a mão palmatória. Ele não respondeu. Como que alguém todo poderoso, gente, chama Deus de meu Deus? Não cabe. É por isso que a dúvida de quem é alfa e ômega ele também está respondendo, porque com esse texto acaba com isso. Não tem que 2:27 não é isso que diz. Então, não é minha vez de falar. Não, é minha vez de falar. Não, é minha vez. Calma, Francisco. Não, eu tô calmo, mas ele me interrompe, pô. Você vai falar, eu não interrompi ele. Ok, fala. Eu vou responder 2:26, 27. Só que não é isso que diz, entendeu? Eu tô te ajudando, porque você citou o texto errado, e cita o texto certo, porque não é 2:26, 27. Não é 2:26, Apocalipse 2:26, 27. Lá diz, é o que vencer, vai reger as nações com vara de ferro. Sim, fala que ele recebeu autoridade do Pai. Lê o texto, Francisco. Tá bom, pode ser que... é o 28. Tudo bem que seja. Não, Francisco, calma. Não precisa ficar nervoso. Calma aí. Você tá tomando meu tempo, Francisco, o debate aqui é ideias, não é pessoas. Francisco, me perdoa, eu não quis te ofender. É que você citou o texto que não é. Você disse 26, 27. Quando eu abri aqui, não diz o que você está dizendo. Eu estou dizendo, você quer ver qual que é o texto para eu responder? Cita o texto. Agora eu estou vendo aqui que é o 28. Tá tudo bem. Agora o tempo é todo seu. Você concorda que ele recebeu? Não, o tempo é todo seu. Eu não quis te interromper. Só que o texto não é esse, entendeu? Só isso que eu falei. Tudo bem. Mas, fala, Francisco, a palavra é sua. Assim como eu dei autoridade para vocês, os discípulos lá, eu recebi autoridade. Está bem claro. A Peixita não está muito bem, velho, mas vocês que estão acompanhando, leiam na João Ferreira de Almeida, tá bem claro, eu recebi autoridade. Isso é incompatível para alguém dizer que é todo poderoso. Então, o estudo alfa e ômega, vamos mudar, porque não é. Aí eu vou aqui, que ele me atrapalhou, vamos lá aqui, ó, no Apocalipse. Ele apenas te interpelou. Tudo bem, mas não pode, é meu tempo, poxa. 22. No mesmo contexto que ele falou aqui, ó, 22:9 diz o seguinte, ó. Depois a gente vai ver a questão da adoração, né? Mas ele disse... não façais isso. Eu sou o teu co-servo, né, no caso João falando, teus irmãos e os profetas. Que Deus guarde as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha, como que João, se Jesus é o Todo-Poderoso, como o César está falando, João dirigiu as palavras adore a Deus, não a Jesus. É bem claro isso, gente. Tá bem claro. Para mim, tá encerrado esse ponto aqui. Vamos para outro. Deixa que as pessoas vejam, César, o que você tá falando aí. Beleza? Tá bem claro. Você não respondeu os textos que eu te citei, cara.
Tá, pode passar o ponto. Pode passar? Pode passar. Então vamos lá. Francisco, fica calmo. Nós estamos aqui. Eu sei que os ânimos às vezes se assinam, Não, mas aqui não, não há isso é normal, mas desrespeito. o objetivo. Não, sim, mas Sim. eu não faltei com respeito a ninguém. Sim, você está expondo a sua tese, o César está expondo a tese dele. Quem vai julgar são os ouvintes. Ah, beleza. Não é? Não é? Porque você não vai mudar de ideia, eu tenho certeza. Não, porque ele César também não vai mudar de ele entrou ideia. no meu tempo. Então, né? isso é para as pessoas verem, beleza? Então, Fica tranquilo que eu estou aqui mediando o debate. E estou bom. sendo o mais imparcial possível. De fato, César, a palavra é sua. de fato, eu entrei no tempo do Francisco não apresentando argumento nenhum. Sim. Eu apenas entrei no tempo Pra dele citar o dizendo texto. assim, ó, esse texto que você está dizendo não está dizendo isso. Eu fui na Bíblia, não diz isso. Então você quer arrumar o texto, falar qual é o texto certo, porque eu vou no texto certo e vejo o argumento. Apenas isso, mas parece que isso desestabilizou emocionalmente o Francisco. Então, Não, mas calma. Debate é assim fica aí mesmo. a questão. Então, primeiro, sobre o caso do Alfa e do Ômega, eu acho que não tem saída para o Francisco. Porque o Alfa e o Ômega, se ele diz que lá em Atos... toda hora eu falo Atos. Se lá em Apocalipse 1:8 é o pai, É o debate. piorou para o Francisco. Porque se lá é o pai, no capítulo 21 é o filho, e no capítulo 22 é o filho. E aí a pergunta permanece, pergunta que ele não responde, sobre quantos primeiros e últimos existem, e essa pergunta eu estou fazendo desde a primeira vez que eu encontrei o Francisco. Gente, olha só, a verdade é que quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vemos ali que claramente não tem como defender certas coisas que os irmãos aí dos Testemunhos de Jeová defendem. Não estou falando contra eles, estou falando a ideia, né, que eles defendem. Então não tem como. Uma pessoa que conhece a Bíblia, não tem como ela defender alguns princípios que os Testemunhos de Jeová defendem. Eu sempre falo e faço algumas perguntas aqui para os Testemunhos de Jeová. Por exemplo, eles não creem, como você viu aí, eles não creem que Deus ou que Jesus é Deus. Sendo que a Bíblia nos mostra isso categoricamente, né? Sem contar essa mudança que fizeram ali no livro do Evangelho de João. Então, enfim, são muitas coisas que eles defendem que nós não acreditamos, né, ser a verdade. Claro que a Bíblia nos mostra que não tem nada a ver. Mas e você, qual que é a sua opinião? Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.